Estamos aqui mais uma vez no Podcast Brasil para discutir algum assunto tanto quanto interessante, como sempre, né? Sempre assunto interessante. E dessa vez a gente resolveu discutir um pouco sobre mitologia. Qual mitologia? Mitologia grega. E para falar sobre esse assunto, como eu sou um cara não muito estudado, chamei dois especialistas e o Daniel para comentar um pouco sobre a mitologia. Então vamos começar aqui com o nosso querido amigo Giovanni, que estava no último podcast. Giovanni, se apresenta. Opa, no início era o caos, hein? E o outro especialista, que é muito especialista, que é o Hernani, mais conhecido como Enzo. Isso tá difícil, hein? Não aprende o nome do caboclo. E eu já falei, vocês que estão ouvindo, ele fala que vai chamar especialista, os caras não vêm, aí ele liga pra mim e fala, dá um pulo lá, mano, pra não falar de alguma coisa. E tamo com outro especialista aqui que já falou antes do momento dele falar, que é o Daniel Jacobs. E aí, beleza? Beleza. E é isso aí, pessoal. A gente tá aqui pra falar de mitologia grega aqui, como eu já disse, né? A gente é especialista aqui na bancada, mano. Vamos falar tudo aqui. Tudo que a gente tá falando é a verdade. Cadeira, tô zoando. Então, tudo que a gente vai falar aqui é, como sempre, né? Suposição e brincadeiras, né? E contar a história da mitologia nórdica e da própria civilização, né? Da Grécia. Nórdica? Falei errado. Então eu vou embora. Grega. Vou embora. Eu confundo, mano. Não, eles são muito parecidos, né? Todo mundo era barbudo, né? Nossa. Mas então, como é que a gente começa então falando da mitologia grega, mano? Porque eu já vi muita coisa de mitologia grega, mas eu nunca lembro de ter visto o começo dela, o surgimento do mundo de acordo com ela. Sim, é algo até interessante, porque se você parar pra pensar, as mitologias assim, é muito difícil você ver sempre o mito de criação. A maioria das vezes você vê as histórias no meio, né? Porque muitas das vezes essas histórias são mais interessantes, né? Sim. No caso da mitologia grega, a gente tem 4 mitos de criação, né? Sendo que 2 mitos de criação são uma deusa, né? Que ela surge no começo, do princípio, ela surge do caos, né? Sim. E então ela copula com o vento, né? O vento, um poder da natureza que surge a partir da dança que ela faz lá. Esse vento se torna uma serpente, né? E dali os dois juntos fazem um ovo, né? Esse ovo é cuidado pela serpente e desse ovo sai todas as coisas, né? E também tem um que do caos surge Gaia e Urano, né? E Gaia quer ser coberta, né, por alguma coisa. Ela quer meio que ser coberta, vamos dizer assim, tipo, ela quer alguém, alguma coisa assim, e ela é coberta pelos céus, né? Isso é uma explicação de por que os céus e a Terra existem, né? Como no princípio era o caos, ela começa a organizar o céu, assim, sobre ela, né? E esse céu se torna Urano, né? A divindade Urano. E desse céu surge a chuva, né? E a chuva que vai sobre Gaia, assim, dá vida a todas as coisas da Terra e tudo mais, né? E esses 2 mitos de criação são interessantes porque eles separam que, vamos dizer, um período assim, um período em que os gregos não sabiam mais ou menos da onde a gente vinha, né? E no outro período que eles já tinham uma noção, que era quando a gente vinha do acasalamento, da junção entre um homem e uma mulher, né? Antes, no mito de que Eurínome, que é o nome da deusa, junta com dança e junta com o vento Ófion, que é o vento do norte, e dá origem ao ovo, nesse período eles não tinham muita noção, mais ou menos, da onde a gente surgia. Já na história do mito de criação, de que Urano faz chover em Gaia e ali dá origem a todas as coisas, aí já é que tem uma noção de que é preciso de um homem e que o homem tem algum papel na história, né? Giovanni, só uma pergunta, cara. Essa chuva aí é o quê?
Essa chuva aí, cara, é... Putz, cara, Não, essa chuva... isso é uma análise. Profissional, mano. Isso é uma análise hoje para tentar fazer-se entender que eles imaginaram que era isso. Sim, se você sim. tentar. Mas era o quê? Que era sêmen. Que era sêmen, que é o útero, que é o óvulo e o sêmen. Mas essa percepção, eu vou aproveitar o ensejo do nosso amigo, dentro do próprio conceito mitológico nesse sentido, se você for olhar a mitologia grega e qualquer outra mitologia, quase todas elas se iniciam com esse detalhe. Sim, sim. Sobre o conceito Simbólico. do caos, de uma força, sem uma forma definida, sem uma estrutura específica que gera alguma outra coisa menor, mais fácil de ser compreendida e assim sucessivamente até chegarmos a uma força, uma entidade capaz de ser compreensível à nossa percepção. Isso tem na mitologia nórdica, tem na mitologia de alguns povos da África, na japonesa, nos maias, nas tribos nativos brasileiras tem esse detalhe. E se você, por um acaso que está ouvindo, fala assim, não, mas não tem na nossa mitologia, na mitologia cristã, se você analisar a força de criação que é Deus, ele é uma força sem forma e extremamente poderosa, o que dá origem a essa entidade. Aí vai variar, por exemplo, se você for pegar o outro mito, como o Giovanni falou, né, tem 4 mitos, o que gera Gaia, e Gaia gera os outros, assim, o caos ele é uma força geradora, assim como Deus é uma força geradora para todo o resto. Aí só vai mudar um pouco cada um aí, mas sempre tem uma origem, uma força sem forma, mas capaz de gerar alguma coisa a partir dela. Né? Não tem nada antes. O caos, se você for analisar dentro da teoria, não tem nada antes dele, e a partir dele se gera o próximo. E esse conceito que ele citou, estou atrapalhando o Giovanni no pensamento dele, aí, na explicação dele, mas esse conceito da chuva, essas coisas são, acredito, dentro do conceito de você conseguir materializar essa ideia para ficar compreensível. E aí até é interessante, você fala assim, que ele citou, né, as pessoas não sabiam o que era naquela época, mas por algum motivo eles usaram uma explicação bem clara para você entender, teve que fazer isso e isso para gerar tal coisa. É um então, pouco de alguma lúdico, forma, né, pra ficar mais fácil de compreender. Mas assim, você vê que eles tinham... Não, então, eles tinham uma forma de explicar uma coisa que hoje, teoricamente, se foi isso mesmo que eles pensaram, eles sabiam que isso existia. De algum jeito. Mano, deve ter matado alguém, deve ter visto lá. Eu tô brincando. Mas assim, essa concepção ela é interessante. Porque se você pensar que alguém naquela época, e aí entra as grandes questões de hoje, e por isso a mitologia ela é interessante, porque se você for, eu vou fazer um parênteses aqui para acrescentar a mitologia cristã, você vai quem já leu a Bíblia vai lá ver em vários lugares, e ele conheceu a mulher, hoje os historiadores falam, esse termo utilizado aqui, conheceu, na verdade é uma tradução ruim, para ele fez sexo com ela. E aí se você volta na Bíblia e começa a tirar o conheceu e colocar ele fez sexo com ela, você fala, velho, esse livro só tem putaria. Nossa, mano, se colocar assim na minha vida, velho... Caraca, Lucas. E nós saímos da mitologia para a real mitologia, porque isso é só um mito na vida do cara. Que até triste, mano, mas é verdade. Mano, mas eu sempre vi esse negócio do caos aí, eu sempre achei interessante, porque até um tempo atrás eu não sabia que tinha esse negócio do caos aí, essa parada do caos. Aí eu fui jogar o jogo que tem o Hades, que é completamente baseado na mitologia nórdica, né, e tal. Nórdica não, grega, errei de novo, peço perdão. Mas, mano, aí quando tem um momento que você encontra com o caos, que ele é personificado, né, eu não sei se é assim também na mitologia grega também. Ele é completamente... Peraí, você tá falando da mitologia grega? Mitologia grega. Ele é personificado, o caos, ele é como se fosse uma pessoa, não sei se é assim também. No jogo, pelo menos, era assim. Eu achei super interessante, porque ele era o caos, ele era uma entidade
A maioria das mais personificações são tipo coisas da natureza, assim, que nem a própria Sim. Gaia, ela é a natureza Sim, a personificação dos objetos e personificado. as forças, né, Isso, naturais. que nem no God of War, que ela é feita como se fosse um titã feito de terra e de árvores e tal. Mas no tem um caso ponto que... do caos, A Gaia. o caos, ele não é um ser, ele é tipo um conjunto de todas as coisas. Sim. Se você for analisar, comparar com a cristã, por exemplo, o caos, ele não... Ele já existia antes. Ele é o antes de... quando Deus fala assim, no princípio não havia nada. Sim, Então, sim, não. Tipo assim, a personificação do caos, por isso que eu falei assim, é um parênteses aí muito grande, porque se você avaliar isso é a minha análise em cima do que eu tenho de material, a percepção do caos é o nada para dar origem ao tudo. Eu vou fazer um parênteses ainda maior para tentar explicar isso, para ver se eu consigo fazer de uma forma mais fácil, usando o nosso conceito de Deus. Se você analisar a análise de Deus, pelo que você tem de registro na Bíblia e coisa assim, você não consegue entender ele. Ele é só um cara com poder. É mais ou menos isso. Se você tentar analisar, se você tentar analisar dentro de estruturas religiosas, você acha lá, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E o que é onipotência? Esses termos, né, eles só são desenvolvidos filosoficamente, né? Então, se você tentar... mas assim, se você pegar essa estrutura e tentar entender ela, e essa eu gosto muito, é o seguinte, o que é onisciente? Ele sabe tudo. E o que é saber tudo? Ele sabe tudo de tudo. Tudo que aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo em qualquer lugar do universo. O tempo não atinge ele, né? Então, aí você fala assim, não, de boa, dá pra entender isso legal. Aí fala assim, ele é onipresente. Não, fala assim, então eu vou estragar a situação. Aí ele é onipresente, ele está em todo lugar. O que é estar em todo lugar? Ele está lá em outro lugar na galáxia, ele tá no passado, ele tá no presente, ele tá no futuro. Mano. E isso, aí quando você fala assim, mas se ele tá em todo lugar e ele sabe tudo porque tá em todo lugar ele sabe tudo, beleza, então, tá fácil de entender. Só que essa explicação de Deus é uma explicação que não existia no... Não, então, mitologia grega. Na verdade, calma lá, então, vou chegar assim. Aí você pega e fala Talvez assim, ele é o Hermes Trismegisto tenha dito alguma coisa na tábua de esmeralda dele, mas... uma explicação muito revolucionária pra época. Tábua de esmeralda? Cara, a tábua de esmeralda a tábua em que o Hermes provavelmente escreveu as 7 leis do universo. Então, louco, mano. Então, por exemplo, né, o Hermes, o que se sabe dele é que ele nasceu no Egito e tem até uma pintura, né, acho que é na Catedral de Siena, na Itália, que ele tá pintado ensinando Moisés. Pra você ter uma noção quão famoso ele era e o quão antigo ele foi. O quão antigo ele tá na história. Caraca. E a importância dele, você ver ele pintado numa catedral. Tipo assim, o Hermes Trismegisto, ele é o Hermes da mitologia grega. Ele foi deusificado. Então ele não é um deus desenvolvido lá na Grécia, ele é um deus do Egito. Ele não era um deus no Egito. Ele muito provavelmente foi um pensador do Egito, muito importante. Há quem diga que ele não existiu, mas eu acredito que ele existiu porque é uma pessoa que perdurou até os dias de hoje. Deve ser um cara muito importante. Tão clara, né? Tão clara, né? E a estrutura dele é muito clara. E o texto dele, né? Ele dá fundamento ao hermetismo, que é uma tradição filosófica que influenciou alguns filósofos, né? E eu acredito que influenciou também um pouco o imaginário dos gregos, não tenho certeza. E o Hermes, ele tem, né, na tábua de esmeralda dele, as 7 leis do universo, e essas 7 leis, elas dariam para nós uma compreensão do que somos, qual é o nosso sentido, o sentido da vida, e se você entende elas, você consegue ter uma plena compreensão da verdade. E o Hermes, ele tipo, só perdurou até hoje por meio de
de refeitas das escrituras dele, porque o que sobrou hoje é o que a gente tem do Kybalion, que é o único livro que a gente pode usar como referência para entender o Hermes. E Sim. o Kybalion, ele tem quem escreveu o Kybalion é um pseudônimo, né, que chama Três Iniciados. Nossa, que Mas Três Iniciados. então a gente não sabe quem são esses três iniciados, mas muito provavelmente é o Hermes que deu esse nome, entendeu? Mas Ele é deixa um eu fazer uma pseudônimo. pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos voltar pra no grega. contexto. O Hermes era quem na mitologia grega? Ele era filho de quem? Boa pergunta. O Hermes, ele é filho de, se eu não me engano... Cara, é uma bagunça, porque Muito na filho. mitologia grega, você tem, tipo, o cara é filho de um com o outro em uma versão. Por exemplo, Eros, ele podia ter surgido em uma versão, ele surgiu junto com a criação, porque para alguns gregos, sem o amor não existe nada. Em outras versões, Eros já é filho de Afrodite com outro deus. Sim. E então é bem difícil. Hermes, no caso, Pelo que eu vi aqui ó, na internet, tem... Eu não entendi aqui muito direito, mas... É filho de Maia. Parece Zeus que e ele é filho de Maia. Zeus e Maia, mas tem dois, e tem Uranus e Hemera. Não sei... Então, Hermes- o Cícero, né? Você conhece um pouco de Cícero, Giovanni ou Bernardo? Cícero, poeta, Quem Isso, pergunta pra Cícero. mim? Pode sei falar, mesmo, né? desculpa. O Cícero, da Itália lá. Sim. Ele fala um pouco sobre o Hermes, né? Ele Sim. até chama ele de Mercúrio, quarto Mercúrio. Sim, dentro da religião dele. Mercúrio é a versão dele na Roma, em Em Roma. Roma, E ele é Mercúrio em Roma, e é Hermes na Grécia, e é Hermes Trismegisto, o filósofo histórico, pessoa histórica no Egito. E Então, mas a na parte Grécia do ele Hermes- é filho de Nilo. Então, a parte do Hermes Trismegisto, esse contexto que você citou, do Kybalion e de todo esse conceito, acredita-se na Grécia que esse filósofo era Hermes, né? E não o inverso. Quando chega Hermes Trismegisto na Grécia e ele leva todo esse conhecimento, os caras falam assim, esse cara que tá chegando, ele é Hermes, ele é o deus, porque ele tá chegando com conhecimento. É porque o que chegou na Grécia, né? Não sei se ele foi fisicamente na Grécia, mas o que se sabe teoricamente, a ideia dele, o conhecimento do quem foi Hermes, isso depois que ele morreu, quem foi Hermes, que ficou no imaginário coletivo da Grécia como, esse cara foi um deus, entendeu? Então, assim, quando chega na Grécia essa coisa, e aí as duas vertentes, né? Hermes, teoricamente, realmente ele foi um cara que viajou o mundo, ensinou uma pancada de gente, então, e os três iniciados que formalizam o material dele em um conteúdo único, né? Que é o Kybalion e as 7 leis do universo, mas não vou nem usar esse termo, né, porque não era um pensador, né, mas um sábio que andou por ali, né, assim como Zaratustra, Zoroastro, era um cara acima do que os outros imaginavam. Ele era a concepção de Hermes Trismegisto, dependendo de onde você pega, ele não era um ser humano, né, não se olhava para ele e falava assim, é só um cara. Não, ele era realmente, como tem a visão gnóstica de Jesus, que olhava para o cara e o cara brilhava, o cara era feito de ouro, as vestes dele brilhavam. A visão que se tem de Hermes Trismegisto é essa em alguns lugares. Né? Visão poética não, eu falo assim, essa eu falo mais a mística mesmo, né? Não a mitológica, mas a mística, que ele era um cara que ele era como a visão que as pessoas tinham de anjos, deuses, coisas assim, que olhava para esse cara e falava assim, esse cara ele é sobre-humano, ele não é um humano comum. E aí quando chega esse cara na Grécia, os caras falam, esse cara que tá trazendo conhecimento, esse cara é o Hermes mesmo. Por isso que ele é top de linha. Por isso que no mosaico lá, o mosaico do piso lá na Catedral de Siena, ele tá ensinando Moisés, porque assim, que a gente sabe, né, que Moisés ele era o cara top, né, do Antigo Testamento. Ele era o cara que representava como que se diz, uma pessoa inteligente, o que é o nome? Não só inteligente, mas tem experiência. Um sábio? Um sábio, Então, mas ele é considerado um sábio. E nesse mosaico do piso lá da catedral, o Hermes está ensinando ele
Que indica que Moisés, que o Hermes, ele era um cara na visão. Porque essa pintura foram os renascentistas que fizeram, né? Então já para eles naquela época a ideia do Hermes já era um cara bem sábio, né? Ele é um cara sábio. Toda a história dele sabe que ele é um cara muito sábio. Eu sei que essa pintura ela é uma treta pelo seguinte, para quem é envolvido na questão de religião. É só você fazer as contas, né? Moisés sentou à frente de quem para aprender? Nossa. Tá vendo? Então, tipo assim, eles tiram essa questão, tipo, ele não sentou na frente de Deus, ele sentou na frente de um grande homem, ou não, esse cara que ele sentou na frente é esse cara aqui, ele era Deus. Então, isso aí já virou uma treta monstro. É por isso que eu falo assim... da conspiração, parte 2. Não vou falar teoria da conspiração, mas assim, esse conceito, atrapalhando, o Giovanni estava dando a nossa aula, mas o que eu queria falar dessa parte mística desse conceito, quando você analisa a criação do mundo em várias vertentes, você tem essa questão do caos, de uma força inexistente, porque o caos, quando você vai tentar explicar para as pessoas pensam que o caos é só uma bagunça. O caos é uma bagunça. O caos no imaginário das pessoas é algo muito físico, né? E às vezes é muito mais metafísico do que físico. Mas esse contexto... Pode falar. O caos seria a ausência de ordem, no caso, né? Isso, exatamente. A ordem seria a existência de Deus, porque o caos seria meio que a aleatoriedade, e a ordem seria a existência de um ser que organiza as coisas com um significado. Sim, esse é o sentido de caos. Isso me lembra um pouquinho a mitologia nórdica, aí eu voltando à mitologia nórdica de novo, que me lembra um pouquinho, né, não sei se tem paralelo, que é o vazio que tem na mitologia nórdica, que é da criação, que é o Ginnungagap, que ele se funde com 2 outros mundos e se transforma num... Eu não sei se funde, mas eu acho que é entre os dois mundos de fogo e de gelo, tem ele, o vazio profundo, que é o Ginnungagap. Então, o caos e a ordem seria meio que o homem e a mulher, né? Só que no caso, a mulher seria o caos e o homem seria a ordem, no caso, né? Giovanni, essa explicação que você falou um pouco do caos é tomista? Não, aí de Tomás de Aquino? Que se assemelha muito. Sim, eu sei que eu vejo bastante um psicólogo que fala bastante sobre isso, que é o... Não, Roger Scruton não, eu tô falando... É o... Caramba, eu esqueci o nome dele. É o do 12 Regras para a Vida. 12 Regras para a Vida? Isso. É o 12 Regras para a Vida, que eu esqueci o nome dele agora. Do autor? 12 Regras. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Isso mesmo. Ele usa bastante essa explicação pra separar as coisas, né? Que é da ordem e do caos. É ele que fala um pouco da beleza, porque a beleza importa? Sim. É ele, né? Eu gosto muito desse documentário, faz muito sentido. É bem poético, né? Essas mitologias. Mas vamos lá pra grega, que eu esqueci de falar um ponto, e que também foi cortado pra quem tá ouvindo, tava falando e acabou dando problema. Mas tem um ponto que é importante. É uma dúvida, na verdade, porque... na mitologia grega a gente tem muitas deusas, né? E o povo que se sabe do povo grego, né? Ele tem a mesma matriz do povo romano e a mesma matriz do povo ariano na Índia. Então os 3 agiam da mesma forma. E nos 3 você vê que a estrutura da família era uma estrutura extremamente patriarcal, em que o homem era considerado Deus assim que ele morria. Então ele era deusificado pela família. Então, por exemplo, uma família, ela cultuava os deuses domésticos, que era nada mais, nada menos que os antepassados deles. Então, eles adoravam os deuses dos antepassados, que eram o pai, ou o avô, ou o bisavô, etc. Então, eles tinham a tradição cultural deles era levar oferendas para eles, né, ou pessoas mesmo, que era muito comum mesmo, oferenda... Foi muito usado oferenda humana até o comecinho do cristianismo, em todas elas. Acho que na Índia um pouco menos, mas em Roma e Grécia, não sei quantas pessoas morreram assim. E o que acontece, o que a gente vê é que nessas tradições, a mulher, ela morria, mas ela não tinha nenhuma representatividade como
bem no começo, né, antes do desenvolvimento da mitologia grega, no caso, tipo, bem os primeiros povos, antes de se desenvolver uma cidade, o conceito de cidade estruturada com o direito formado, com a filosofia e a democracia. Antes disso, as primeiras aldeias e os primeiros povos e os primeiros imaginários, eles não consideravam a mulher como uma pessoa a ser deificada. Nossa. Então, só o homem podia. E na construção, nas primeiras cidades fundadas, como essas famílias elas foram crescendo, então imagina só, a pessoa morria e o local que ela era enterrada, na Grécia, por exemplo, era sagrado. Então, tipo, a família tinha o conceito de propriedade privada estabelecido ali, porque o corpo não podia ser retirado. Os velórios, as cerimônias de mortificação do corpo, eles tinham um consciente coletivo de que se você retirasse o corpo dali, a alma da pessoa que morreu, do cara, no caso, ele iria amaldiçoar a família, porque ele não quer sair dali, ele morreu ali, ele quer ficar ali. E se você não levasse comida, enfim, você ia deixar ele estressado e ele traria uma praga para você. Só que imagina só, você não pode vender seu terreno porque ali é a casa do seu Deus antepassado, você não pode sair dali. Então a propriedade privada nasce ali, o conceito de propriedade privada, em Roma também é a mesma coisa. E agora imagina só, isso depois de 200 anos, 300 anos, as pessoas não podem sair do local. Então aí vão nascendo as cidades. E aí tem até um livro, né, que eu sempre falo que é um livro muito bom mesmo, que eu li recentemente, chama A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges, que é um historiador francês, no final do século XIX. E aí ele explica um pouco disso, né? Essas cidades elas vão crescendo nessa estrutura de não poder sair. E na Grécia, diferente de Roma, que o povo tinha um pouco de abertura para receber estrangeiros, na Grécia você não tinha isso. Então as primeiras cidades que foram fundadas, elas eram cercadas com muros e era escolhido um deus para representar. E muito provavelmente esse deus era um deus, uma pessoa que existiu e foi deificada por eles, pela família que rege a cidade, né? Porque, por exemplo, o pai, quando morria, o filho mais velho assumia a paternidade de toda a família e de todos os escravos e pessoas que trabalhavam para ele, né, que não eram escravos. Tinha um nome que eu esqueci, que dava para esse povo, que servia a ele, mas não era escravo. E esse patriarca, né, ele, à medida que essas aldeias foram crescendo, eles tiveram que se estabelecer em uma assembleia, porque eram tantos, né, que não dava para escolher um. Teve momentos que tiveram reis, mas a democracia ela nasce aí, né, desse acordo entre os patriarcas dessas famílias e a escolha de um deus para representar. E no caso das cidades, o começo das cidades, os deuses masculinos eles eram representados. Então, tipo, vamos supor que Hermes foi alguém que existiu lá na Grécia. Eles iam escolher o Hermes como deus porque uma família ali prevaleceu e escolheu o bisavô lá, que era o famigerado da família, que todo mundo conhecia, né? E aí a pergunta em que momento as mulheres começaram a ser deificadas, né? Porque em nenhuma bibliografia eu encontrei o ponto em que isso acontece, porque também, não sei se o Giovanni falou, mas a gente não tem, né, isso escrito, oratória ou oral, de forma oral. Julgamentos, né, que tiveram na época das repúblicas e que era descrito, né, tal pessoa, às vezes aparecia assim, né, até nesse livro que eu citei acontece, né, tal pessoa desrespeitou o Deus tal, e aí acabou saindo nas tábuas, né, nos escritos, e aí a gente sabe um pouco disso, e também pelos que os poetas falavam, e pelos filósofos. Então, pouco que a gente sabe desse povo é muita especulação, e é engraçado, né, como que de uma hora para outra, né, as mulheres começaram a ser deusificadas, né, tipo Atenas e afins. Então, bem, Atenas e essas outras deuses, eles usam mais para separar mesmo, né? Eu acredito
essa questão de ordem e caos, essa questão de personalidade mesmo da natureza, digamos assim, e por exemplo, como se fosse uma versão masculina e uma versão feminina para uma mesma coisa. Porque, digamos assim, Atenas e Hefesto, eles seriam meio que contrapartidas, assim. Atenas, na sua cidade, ela é a deusa da sabedoria. Quer dizer, não só na sua cidade, toda a mitologia é a deusa da sabedoria. Uhum. E Hefesto seria a contrapartida masculina dela, que ele já é mais burro, mas ele é o deus das armas e das guerras. Ele é mais feio, ele é grotesco, até ele é mais, digamos assim, ele é a parte caótica, ele é a parte que tem, assim, uma vontade mais sexual, ele é a contrapartida masculina de Atena, no caso, né? Não, só um detalhe, você comentou aí, você falou o deus Hefestos? Hefesto. Não, mas Hefesto é o deus da forja. Sim, Hefesto é o deus da forja. Não, então, a contrapartida dela seria Ares aí, você falou guerra. Isso que eu tava imaginando, a guerra não é Ares? É Ares, o deus da guerra. O deus da guerra é Ares. Da guerra. Sim, verdade. Ares é o deus da guerra. Eu tava só um detalhe confuso já, mano. Só um detalhe para o pessoal que tá ouvindo. Da guerra, tá virando nórdica agora. É verdade, porque a Atena é a deusa da guerra, mas ela é a parte mais sábia, tanto é que ela quer paz, no caso, né? Sempre que ela vai tentar resolver um conflito, ela tenta resolver o conflito mais na forma de paz, assim, tenta pacificar mais. Até o último voto, assim, digamos que tem um cara que está sendo condenado, ele vai ser condenado, e só que os juízes que estão lá votando para ele ser condenado, o júri, né, tá pau a pau lá, tá empatado. Então, o voto de Minerva, né, que é o termo que é usado, é sempre para dizer que ela vai preferir libertar o culpado. Então, é mais como contrapartida. E essa questão de que, por mais que seja patriarcado na Grécia Antiga, as mulheres, digamos assim, tinham uma libertação sexual bem maior do que hoje em dia. Tanto é que elas podiam fazer fora do casamento e tudo mais. Por mais que, se o marido soubesse, talvez ele ficasse com ciúmes, né? Olha. A desificação ocorria porque eles separavam bastante essa personalidade, a natureza masculina e a natureza feminina, né? Porque eles também buscavam explicar a natureza, né? Eles buscavam explicar tudo ao seu redor. Não pode através da personificação. Através do comportamento humano. Tanto é que eles explicavam a natureza, por exemplo, essa questão de Gaia e Urano, você vê que aquilo lá é meio que um comportamento humano. Eles estão tentando explicar a natureza por um comportamento humano. É aquilo lá, né? Os mitos, eles não são mentiras, né? Eles são modelos de contar alguma coisa, né? Sim. Os mitos não é porque é um mito que é tudo mentira. Tem uma profundidade muito grande. Tanto que os mitos que ajudavam os filósofos a entender e a explicar o pensamento, o ser que é o ser humano, né? Então, os mitos são importantes. Digamos assim que são as primeiras estruturas lógicas que surgiram para depois dar base para as outras estruturas lógicas. Sem essas primeiras, talvez, sem a formação do imaginário, né, os gregos talvez não teriam conseguido construir a filosofia, não teriam conseguido construir a lógica, a retórica, as coisas que eles construíram. Eu acredito, né? Até a organização do tempo, porque os mitos gregos, eles também serviram como organização de tempo, organização do espaço, né? Por causa das estrelas, você conseguia se posicionar melhor, saber onde você tá, organizar os povos, né? Aquele povo ali é o povo de Atenas. Então, eles preferem a sabedoria e tal. Aquele povo é o de Esparta, eles preferem a guerra. E eles são um povo menos pacífico do que aqueles outros. Então, era uma forma melhor para você até memorizar as coisas, acredito, né? E esses mitos, né? Eles fundamentaram na época o direito, no caso em Roma, né? O direito romano. E, por exemplo, questões de... Por exemplo, perdi minha casa porque eu não era o filho legítimo. Isso são conceitos que só
a mitologia trouxe, né? Por exemplo, quem tem direito à herança? Tudo isso que está fundamentado no direito romano foi fundamentado na religião, na religião que o povo tinha. Então, no começo, a mulher ela não herdava, porque ela não era pessoa. Mas à medida do tempo que isso foi evoluindo, elas começaram a receber, de certa forma, um pouco da herança. Mas toda a estrutura de direito que a gente tem hoje no Ocidente é fundamentada na moral judaico-cristã, mas principalmente pelo direito romano, que é fundamentado nos mitos. Então, se você for atrás de questões assim, por que eu recebo herança, sabe? O conceito de herança é um conceito da mitologia que nasceu muito provavelmente na Grécia ou em Roma, uma das duas. E é muito interessante isso, né? Os termos que a gente tem no direito são em grego ou latim, né? Na verdade, a gente só usa o direito romano, então vai ser alguns termos que você vai encontrar lá que é só em latim, né? Que é totalmente profundo com a época, né? É que nem hoje que a gente descobriu que Cronos vem de cronologia, coisa que eu não sabia, mano. Não, cronologia vem de Cronos, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Cronologia vem de Cronos. Cronologia é o conceito que nasce a partir do imaginário de Cronos. Eu falei errado, então. Pânico vem de Pan, porque... Hoje, mano, cuidado. É sério. Eu vou falar um que é legal aqui. Cadáver. Cadáver eu não sei. Cadáver é carnidades mortis. Carne dada aos mortos. Caraca. Mas isso vem do grego ou vem do... Latim. Eu sei que Pânico vem de Pan porque os deuses olímpicos, né? Eles foram lá lutar contra os titãs após a derrota de Cronos, né? E aí, o Atlas foi o último titã que era necessário para ser derrotado, né? E então ele era muito poderoso na época, né? Porque Cronos já tinha sido derrotado, mas Atlas ainda tinha seu grande poder lá. Mas Atlas estava cansadão já, né? Mas vamos voltar um pouco atrás, mano, pra ver o cara que todo mundo conhece, mano. Acho que todo mundo no mundo conhece quem é esse cara, que é Zeus, mano. Zeus e Hércules. Considerações Hernani e Leque, por favor. Porque, pelo que eu sei, eu vou falar o que eu acho que provavelmente tá errado, né? Mas pelo que eu sei, Zeus veio de Cronos, né? Que ele veio de uma mortal, né? Então ele é meio titã, não é? Não, Zeus não é meio mortal. Não é, não? Zeus é filho de Cronos e Reia. Isso. Reia. Reia. Assim que Gaia tem os filhos com Urano, 18 filhos, né? Dependendo da... Putz, mano, 18? Teoricamente. Vai variar um pouco da onde você lê, mais, mas é 18. Né? Os titãs, eles são filhos de Gaia e Urano. E ela tem os filhos dela. Aí, entre os filhos, tá Cronos e Reia. E aí, Cronos... Urano, quando ele sabe que o filho dele vai destronar ele fecha a Gaia para não ter mais filho. Aí ela pede ajuda pros filhos, e aí os filhos vão lá e chega pra lá em Urano, e aí assumem o panteão, né, que não é um panteão ainda, e acontece a mesma coisa com Cronos. Ele tem filhos com Reia, descobre que um dos filhos vai destronar ele, come os filhos, e ela guarda Zeus lá e dá uma pedra para ele comer. Quando ele cresce junto com as... Se eu não estou enganado, essa parte eu tenho que lembrar, mas coisas. Ele tá junto com as fiadeiras do tempo, elas que cuidam dele. Quando ele cresce, ele vai lá e destrona o Cronos. Essa parte tem muitas versões, porque tem a Almateia também, que diz que ele foi amamentado por uma cabra. Então, tem né? Zeus. É o que eu falei, a variação aí ela é muito grande, né? Porque os gregos também tinham... os romanos copiaram uma parte dos gregos e assumiram essa coisa que era pegar informações de outros lugares para explicar a deles mesmo, né? Pô, isso aqui faz um pouco sentido. Então, acho que essa explicação é legal, vamos abraçar na nossa estrutura para explicar a origem, o mito, o que a gente chama de mito hoje, mas as nossas origens, né? Mas Zeus é filho... Trovão, né? Não. Zeus, na verdade, Zeus é o chefe do panteão, né? Ele é o responsável pelo panteão por ter salvo
os outros deuses, né? Os 5 primeiros deuses, 5 ou 6, agora me fugiu da memória, acho que é 5. Era, no caso, Era a irmã dele. Era Poseidon, Hades, Zeus, Zeus, Deméter e Deméter. Artemis. Não. Que vontade de jogar um Age of Mythology, galera. Agora não sei se é a Artemis. Matar Zeus de novo. Não sei se é a Artemis ou é a Hestia. Eu acho que é a Hestia. Não, mas calma aí. Hestia, é verdade. Acho que é Hestia. Na parada de Zeus, o que ele tinha de especial, mano? Não, então, na verdade, assim, nenhum deus em si tem um poder especial. Ah, não? Eles são deuses. Então, Zeus, por fazer isso, ele assume o trono dos deuses, né? Pô, você salvou a gente, você é o cara. E assume essa posição de ser o cara. E os outros deuses assumem as posições a partir daí. Então, tipo, Zeus toma... a Hera assume como mulher de Zeus, né? Ele toma ela como esposa. Aí o termo também é muito relativo, dependendo de você for ler. Poseidon assume os mares. Então ele respirava debaixo d'água, essas coisas. Não, isso aí é coisa, ele é um deus, então ele não tem essa necessidade. Hades assume o mundo infernal, e aí o mundo infernal também é muito relativo, que você tem que ver, porque existe a questão do Tártaro, essas coisas, e o próprio Tártaro. Então, o próprio Tártaro, ele tá junto ali na criação de Gaia, desses outros, Urano, coisa, e tem o Tártaro, nasce também o Tártaro. Então o Tártaro, ele não é ele não tem uma personificação humana, vamos dizer assim, né? Ele é uma ideia, vamos dizer assim, seria mais fácil de explicar ele como uma ideia. Então o Hades assume o Tártaro, né? O que seria o mundo inferior, o Poseidon os mares, Zeus assume o controle sobre todos os outros seres viventes sobre a Terra no Monte Olimpo, e Hestia, Hestia mesmo, agora que nós falou, não lembro agora. Hestia assume... Nossa, fugiu agora o que é Hestia. Hestia é deusa do lar, se eu não me engano. Do lar? Eu não lembro se ela é deusa do... Pera aí, eu não lembro de cabeça todos, eu vou ter que consultar os universitários aqui. Deixa eu só ver aqui pra eu não falar mais merda do que eu já falo. Faz muito tempo, velho. Muito tempo mesmo. Eu sei que ela é deusa do lar ela é a deusa do lar mesmo. Do lar e das chamas das casas. Beleza. Agora, ponto importante. Na verdade, tem esse detalhe. Assim, Hera assume como deusa da vida, da fertilidade, desse tipo de coisa, né? Da proteção da vida nesse sentido. Zeus é o protetor de todos. Ela é a protetora do fogo, do calor, do lar em si, dessa comunhão de pessoas, esse tipo de coisa. É nesse sentido que era mais a questão do fogo, né? Que todo mundo senta ali em volta do fogo, fica quentinho, essas coisas assim. Então eles têm esse serviço para fazer, vamos dizer assim, né? Eles são responsáveis por manter esse trabalho. E aí, a partir deles, vem gerando-se os outros deuses, que aí teriam essa posição assim mais específica, como o Ares, que assume como o deus da guerra, da carnificina, da fúria, nesse sentido. O Baco como deus dos prazeres da carne e coisas do gênero. Aquele cara do vinho também, né? O Dionísio. O Baco. O Dionísio, né? Baco na Grécia, Dionísio em Roma. E tem a deusa do amor também, Afrodite, né? Então, Afrodite é um detalhe técnico, porque assim, Afrodite ela não nasce de deus nenhum. Ela nasce da espuma do sêmen de Cronos. Então, teoricamente... nasceu espumado, bicho. Então, teoricamente, Afrodite, ela é como se fosse um titã menor. Se você fosse olhar, porque ela é como se fosse os outros... Zeus também, ela teria o mesmo poder que eles. Porque ela nasce diretamente dos titãs. E ela é uma deusa que causa problema essa daí, viu? Pelo amor de Deus. Então, o poder dela é o único poder que afeta todos.
Sim, é o poder. Além disso, tipo, ela afeta Hefesto, ela consegue atrair todos os deuses que ficam atrás dela. Ela pode ter o controle entre os outros. Aí entra essa questão que vocês acabaram de falar, né? Sobre a posição da mulher na sociedade, na civilização grega. E esse conceito onde que Hera tem uma posição ali, mas não é uma posição tão bem. E Afrodite, que tinha o poder acima do que era aceitável para os outros deuses, porque os outros eram deuses mesmo, né? Porque os Zeus e esses caras, eles eram quase titãs, né? Era um titã menor. E ela também assume uma posição meio que de titã menor. Mas aí depois fala, não, ela só é um deus mesmo. Tanto é que, tipo assim, para segurar essa situação dela, era dar a mão dela para Hefestos, né? Porque sim, leva lá pro balcão que ele vive e ele fica lá com ela e ninguém vê ela e fica tudo certo, né? Até ele prende ela em um canto aí para ver se limita o problema. Então, ele, mesmo tentando prender, a Afrodite do jeito que é, né? Ela ainda tenta sair e vai com Ares, né? Pra tentar pra trair mesmo Hefesto, né? Hefesto deixa ela sair e depois ele faz uma rede lá pra pegar Ares e Afrodite. E mesmo pegando Ares e Afrodite, os dois na cama, né? Com essa rede que ele faz... E depois que ele pega a Afrodite, ele chama os deuses, mostra pra eles que a Afrodite estava traindo ele, mas mesmo assim a Afrodite ainda dá uma piscadinha pros outros deuses e consegue livrar a barra dela lá. Mano. O poder da sedução mesmo de Afrodite. Eu queria falar um pouco da Hestia, que é a deusa do lar, né? Que é um ponto importante. A Hestia, né? Isso, né? Isso. Que é Eistia, do grego lá, e que significa lar. Entre os romanos e Eistia entre os gregos. E ela é a deusa do fogo, né? Do fogo da lareira. E o fogo é um ponto extremamente importante dentro dos gregos, que o fogo sagrado da lareira, da casa, era tão importante quanto os deuses da cidade. Porque o fogo, a crença no fogo como algo sagrado, nasce juntamente com a crença dos deuses dos antepassados. E ela se estende até o final o surgimento do cristianismo na Grécia, né, ali, região do Mar Egeu e tudo mais. Mas antes disso, o fogo era tão importante quanto os deuses. Tanto é que nos banquetes públicos que as cidades faziam, né, principalmente na Grécia, como a Grécia, diferentemente de Roma, que era aberta em Roma, chegou um ponto em que todo mundo podia visitar a lareira da cidade, o fogo sagrado da cidade. Mas na Grécia, só quem fazia parte quem era cidadão da cidade, o cidadão, né, o conceito de cidadão deles, que era o homem e de certa idade, né, que podia participar dessas cerimônias, dos rituais, para você ver a importância. Pessoas não podiam assistir o fogo, porque o fogo era sagrado e só quem era cidadão da cidade podia adorar o fogo sagrado. Então, e antes disso, né, pode falar. Não, até Prometeu mesmo, né, foi condenado porque ele tentou pegar o fogo dos deuses e trazer para a humanidade, né? As pessoas não são dignas do fogo. Sim, não é todo mundo que é digno do fogo. O fogo, por exemplo, no início, ele nasce dentro da família, que é... E outra coisa interessante, o fogo na lareira, né, ele não podia ser acendido de qualquer forma, ele tinha um ritual para você acender ele, e ele não podia ser apagado. Ele tinha que ser alimentado por tipos de ervas específicas, e elas alimentavam esse fogo e, por exemplo, se viesse uma pessoa na sua casa... essa lareira ela ficava no centro da casa e tinha uma parede em volta dessa lareira e você não podia trazer a pessoa para dentro desse cômodo. Você só podia deixar ela para fora desse cômodo, ela não podia olhar o fogo. Quem podia olhar o fogo é você, a sua família, o seu escravo e os seus empregados, mais nada. E seus filhos. Ninguém mais podia ver. E nem se o seu irmão, por exemplo, seu irmão casou, ele já não era mais parte da sua família. Então ele não podia entrar dentro da sua casa e olhar a sua fogueira, sua lareira. E
na medida em que as cidades foram sendo desenvolvidas, o fogo ele foi trazido, ele continuou dentro da casa com o fogo sagrado, mas na cidade também tinha não sei se é Pitaeu o nome que dá para isso, mas tinha um fogo lá no templo em que só os cidadãos podiam ver e levar oferenda, levar pessoas para serem oferecidas, né? Mas muitas pessoas, eu diria que foi mais pessoas do que comida. Segundo os historiadores aí, meu amigo, quanta gente morreu ali, hein? Gente assim que eu acho que era criada em cativeiro só para isso, não é possível. A gente tem relatos aí que qualquer coisinha, caiu um raio na árvore, era motivo para oferecer alguém, né, na lareira. Era coisa mínima. Às vezes interpretação de aquele soldado perdeu na guerra ali naquela hora porque a gente não queimou lá o cara lá direito. Era tipo os motivos mais banais possíveis, entendeu? É por causa da natureza, né? E do... Sim. Você tenta fazer parar a chuva. E tem uma questão também engraçada, né? Que é o oráculo, né? O oráculo que era... Oráculo? O oráculo era a pessoa, né? Me corrijam aí se eu tiver errado. Sim. Mas o oráculo era a pessoa que você visitava pra, tipo, te dar respostas, né? É assim. Eles eram escolhidos pelos deuses a dedos e cada cidade tinha. Tipo, tinha visão, né? E sabe como que eles escolhiam? Muitas vezes? Como? Às vezes era mais ou menos assim. Você olhava... Teve momentos que foram assim. Que você olhava pro céu e aí eles falavam, bom, se sair um pássaro branco, vai ser isso que vai ser essa nossa decisão. E o oráculo tomava decisão a partir de acontecimentos naturais que aconteceu ali ao redor dele. Tipo, lógico que isso foi contado depois, né, através de manuscritos, porque eles não podiam revelar como eles faziam isso. Mas depois... por isso que era o conceito de oráculo, né? Ninguém podia saber. Não, sei, mas depois assim, todo o conceito do oráculo, deixa eu aproveitar essa parte que eu gosto bastante, tá bom. O uso do oráculo, né, como a escolha sempre de uma mulher jovem, virgem, para fazer parte do... tinha isso. Essa era uma das coisas do oráculo. O oráculo era essa pessoa, normalmente uma moça jovem, virgem, que ficava em um processo de transe contínuo, né? Resguardada, queimando né? Ela ficava afastada das pessoas, né? Era alimentada só por algumas pessoas específicas e estava sempre em um processo de transe, né? Ela estava sempre próximo ao fogo, onde era queimado ervas e coisas do gênero, então ela estava sempre em um processo de transe. Não sei, me vem à cabeça Daenerys, mas imagina só a Daenerys. Tipo assim, eram usadas ervas e especiarias e coisas do gênero para ela ficar sempre nesse processo de transe, né? E purificando ela. E o uso do conceito de se ir lá conversar com o oráculo esse que é usado até hoje, que um objeto ou alguma coisa de forma aleatória, que não pode ser manipulada, vamos dizer assim, né? Seja hoje, né, com tarô, dado, moeda ou qualquer tipo de oráculo que se usa hoje, ele daria a resposta em cima de uma pergunta. Por quê? Porque ele não pode ser corrompido. Então, tipo assim, a gente sabe que se der no dado é uma resposta sim. Então a gente rola o dado, faz a pergunta ao oráculo, né, essa força que não tem como ser corrompida, e ele me responde através desse objeto ou através de um efeito natural, né? Tipo, passou um passarinho branco, vai ter essa resposta, né? Ela era tipo o bot do rol de dados do RPG, né? Não, aí é sacanagem. Mas sim, podemos usar isso aí. Mas assim, o conceito do oráculo ele é bem interessante porque ele não se limitou a um lugar específico, que é o mais interessante. Porque no mundo inteiro, em várias civilizações, mesmo distantes quilômetros, né, que são o caso dessas civilizações mais antigas, todos usavam oráculos. Sim. Aí você ia perguntar, você vai perguntar para essa civilização, tem isso. Mesma estrutura.
Não, então eu falo assim, não, mas ainda a Índia ali tá perto, mas assim, você vai na tribo dos nativos americanos, os Hopi, ou aqui no Brasil, os Guarani, essas coisas, todos eles tinham processos desse tipo, onde existia alguém que ficava em uma estrutura e consumindo ervas Vedada, ou alguma coisa desse sentido, e ele tinha o acesso a uma verdade, força... né? Uma força que poderia responder perguntas de uma forma às vezes mais simples ou mais complexa, mas sempre tinha como, e aí dependia de cada lugar, né? Em alguns lugares na África e aqui no Brasil também, usava osso, pedra, conchinha, dados, os dados multifacetados, já foi encontrado eles muito antigos, moeda, depois de um tempo, coisas mais profundas, né, como as cartas, as lâminas do tarô e coisas assim, né? Na China, na China tem lá o I Ching, que é extremamente complexo para você olhar para dar respostas muito mais complexas. Então, tipo assim, você vai aprofundando e aí quando você volta no passado e vai lá na Grécia, você vê que os caras, com todo o conceito filosófico, tudo, eles tinham essa estrutura do oráculo, dessa pessoa que ia perguntar, que tinha uma resposta. Então, a divisão entre o racional e o místico deles era muito, muito, muito pequena, assim. Isso era muito, muito próximo uma coisa da outra para eles. Hoje em dia, se você for ver, os oráculos modernos seriam a inteligência artificial e o banco de dados gigante, né? Nossa, sim, verdade. Sim, poderia ser mesmo. Assim, pelo esse fato de analisar e ter uma resposta que não é você que está dando. Você está fazendo essa pergunta para alguém e ele te dá a resposta em cima de alguma coisa da onde ele tira essa informação. Seja um cálculo matemático ou qualquer coisa do gênero, né? E se você for ver, inteligência artificial também é virgem, né? Então... É verdade. Que ela não tem experiência do Cersei. Agora eu vou desconectar aqui e vou embora, porque virou bagunça o bagulho, velho. Mas pra continuar, eu quero fazer uma pergunta aqui, já que a gente já passou bastante podcast, vocês já contaram bastante coisa interessante aí, eu quero fazer uma pergunta, mano. O que vocês sabem sobre Nyx, mano? A noite. Nyx, a personificação da noite, mano. Vocês sabem alguma coisa dela? Que eu sei que ela foi nascida do caos também. Mas isso aí tem bastante mitologia nórdica, né? Não, como assim? Tem na mitologia nórdica que eu sei, mas também tem na mitologia grega. Tem. Da onde? Quem? Não, calma aí. Sim. A noite? Eu não lembro. A noite, né? Uhum. Só que na mitologia grega, Nyx a noite seria que depois que ela se uniu com outro titã, que eu não me engano, deu origem à morte. Deu que origem é o Thanatos, né? Sim. Thanatos. A noite da união entre noite e Erebus surgiram o destino, a velhice, a morte, o assassinato, a moderação, os sonos, o sonho, a discórdia, a miséria, a aflição, Nêmesis, a alegria, a amizade, a misericórdia, as três parcas e as três Hésperes, né? Esse, no caso, é a escuridão, mas isso seria mais do mito de criação filosófico, né? Que eles tentam explicar com mais detalhes, né? E eles tentam explicar com mais detalhes toda a criação do universo, né? Eu só queria saber mesmo porque, mano... assim, tem esse... É interessante do conceito da escuridão de Nyx, ter nela, mais uma vez vou fazer aquele parênteses para acrescentar essa informação, né? E essa junção com o conceito do cristianismo, que ela é a escuridão, ela não é o caos, né? Mas ela é a escuridão e é a segunda coisa, dependendo da onde você está vendo na mitologia, ela é a segunda coisa que surge. Depois do caos vem a escuridão. Deus, não sei que dia que ele criou a luz?
Na verdade... Só uma pergunta. Dia e 2, não sei. Foi no primeiro dia ele criou a luz, no primeiro dia ele cria, mas o conceito da luz, ele nasce depois da origem, da própria existência do vazio, né, e do escuro. É que o conceito... No princípio não existia... no princípio não existia nada, tudo era escuro, mas aí é que eu falei, é interessante essa estrutura, porque dependendo de onde você for pegar essa explicação cristã, cristão não, né? Essa explicação era uma explicação mais hebraica, geral, né? Que ela tá bem, isso é hebraica. Essa é hebraica, ele fala, existe quando se fala assim, no princípio não existia nada, então Deus disse, faça luz. E aí, quando ele fala da existência da luz, ele cita uma coisa bem interessante, que a luz espantou as criaturas para as trevas. E aí você fica, peraí, mas se não tinha nada, e quando se fez a luz, alguma coisa se escondeu nas trevas, quer dizer então que essa criação não só gerou uma outra coisa, porque a luz cria as trevas, então essa criação ela é dual de novo, né? É dupla, né? A luz cria as trevas e alguma coisa que se esconde nela. Isso é bem interessante. Mas, voltando à sua escuridão dos gregos, existe na mitologia grega essa criação que depois do caos existe Nix, existe a escuridão. Na verdade, no caso, foi a escuridão do caos, não foi? Ou é outra versão? Não, então, tem é o que eu falei, o problema da grega é que você tem esse monte de fonte, né? E dependendo da coisa. E nenhuma delas tem essa explicação de Nix como, vamos dizer assim, a filha do caos. Ela nasce a partir de gerar, assim como nasce Gaia e tudo, nasce Nix, como a escuridão. Então, depois desse caos, dessa falta de ordem, né, como vocês usaram, ele gera a escuridão, que também não é um ser, é quase que um conceito. Então isso é interessante, interessante porque os gregos não foram criando entidades, como é que é o termo que se usa, né? Personificação? Uma estrutura humana, né? Antropomórfica? Isso, né? Eles não criam isso, eles criam conceitos primeiro, né? O caos, aí a escuridão, Gaia não é um ser, né? Mas é a terra, né? É a matéria. O conceito de Gaia é interessante, porque Gaia é a matéria, assim como o Tártaro não é a escuridão, que é essa escuridão de luz, mas é o abismo, as trevas, a escuridão que você poderia entender como a escuridão dentro do homem. E aí volta numa coisa que a gente estava falando, o Eros como o amor, mas é o amor da criação, é o amor erótico nesse sentido. Esse próprio conceito é interessante, porque eles não criam nada fala aí essa palavra que é difícil. Antropomórfico. Eles não criam nada nesse sentido, mais uma criação de uma ideia, de um conceito, que gera depois outra coisa, e essa outra coisa gera um humano, né? Uma coisa. E é que a gente estava falando até antes do podcast, que era esse conceito grego do eu. Então toda a criação, quando eu vejo essa criação grega, ela está sempre baseada nesse conceito do eu do amor, do eu do cria, do eu dessa coisa escura que tem dentro de mim, do fogo, que é onde eu me protejo, das trevas, da escuridão que eu não consigo ver, que impede a minha visão de se aprofundar no horizonte. Então essa ideia é muito interessante, né? E Nix vem nesse conceito da escuridão, das trevas, mas daquilo do desconhecido. Acho que é uma explicação boa, do desconhecido, daquilo que está além do que eu consigo ver, que está além do que eu posso até às vezes entender. E isso é bem bacana nessa ideia deles. Não atrapalhei vocês, pode falar aí. Depois eu vou ficar mudo aqui de novo. Eu vou ficar mudo aqui. Eu ia perguntar sobre Hércules, mano. Hércules é muito... Hércules, cara. Hércules... Hércules é bem interessante. Eu acho um mito, um dos heróis gregos, assim como Teseu, Perseu, Aquiles, que eles têm uma ideia bem bacana.
Édipo. Na verdade, Édipo eu acho que é um dos mais interessantes. Édipo porque ele tem o conceito filosófico do oráculo, né? Conceito filosófico. A história dele é meio que um paradoxo, porque o rei, ele vai ao oráculo, né? E o oráculo diz pra ele que ele vai ter um filho que vai matar ele. E esse filho, então, ele decide matar a criança para que esse filho não cresça e não mate ele. Então ele dá essa criança a um servo. Esse servo joga a criança e vai tentar jogar a criança do abismo. Só que o servo, com pena, não joga a criança do abismo. A criança cresce e então ela vai com outra família, crescer com outra família. O servo tinha dado para outra família, para essa família cuidar dele. Ele cresce e certo dia ele vai para a cidade onde o mesmo pai, que ele não sabe que é pai dele, tá. E ele encontra o pai dele no caminho sem saber e mata o pai. Então, aquilo que o pai fez para tentar impedir que o filho matasse fizesse com ele, não deu certo. Não deu certo, não no funcionou. No final, tudo já tá previsto? É meio que uma predeterminação também. Isso era o que eles queriam explicar? Certas realidades inerentes ao homem? Tem muita coisa na mitologia grega que não é assim bem, eles querem explicar, eles não sabem como explicar, mas eles tentam explicar. Uhum. E... Interessante isso. É interessante. Esse conceito, o conceito de Édipo, de metafísica, na metafísica seria assim: você impedir seu destino, tentar impedir seu destino, forçar o seu destino a acontecer, que é o caso assim, tentar matar a pessoa que vai te matar não vai impedir ela de te matar, ela vai te matar porque você não pode impedir o seu destino. Só que esse conceito dele ele é interessante por esse detalhe mesmo, tipo assim, se ele não tivesse tentado, provavelmente ele não teria feito, porque ele teria nascido. É o mesmo conceito tem uma outra história, não lembro de qual personagem, que acontece a mesma coisa, que ele vai e ele mata o pai sem saber, porque ele não cresceu com aquele pai, né? Então aquele pai não fazia diferença nenhuma para ele, era só uma pessoa. E essa ideia fala assim, mas peraí, então se ele não tivesse feito, teria acontecido assim? Provavelmente não. Só aconteceu assim porque ele sabia do destino dele. Ele quis impedir e é por isso que aconteceu o destino dele, senão ele teria ficado de boa. Essa ideia é muito interessante. Os heróis gregos, né, com essas ideias, eu gosto, se eu não estou enganado, acho que é Odisseu, que eu falo que a primeira Liga da Justiça que aconteceu é com Odisseu. Não Odisseu, Ulisses é Odisseu. Ulisses é Odisseu. É que é confuso mesmo. Que nem... Então, ficou assim, eu acho que, se eu não estou enganado, é o Odisseu mesmo, que é o da Odisseia. É porque eles têm vários nomes. Eles têm vários nomes. É porque Ulisses... Não, mentira. Lembrei agora, não é Odisseu não. É Jasão. Jasão é a primeira Liga da Justiça que fizeram. Porque é Jasão e os Argonautas, e dentro do barco dos Argonautas tem lá uma porrada de herói também, se eu não estou enganado. É um dos dois. Tem Hércules, tem Aquiles. Tá todo mundo no barco de Jasão. Então ele juntou a primeira Liga da Justiça. Porque ele juntou lá o cara forte, o rápido, coisa. Mas, pô, o cara já fez a Liga da Justiça dele, velho. Então, a Assembleia dos Arconautas. Cara, então, esse conceito que você vê do herói, do cara que transpõe obstáculos gigantescos, mas ainda são humanos. Que é o caso de Hércules, que vai e mata a família dele inteira. Ou seja, o Hércules é foda. Ele vai lá e mata a família dele inteira pra se redimir. Ele fica doido lá, né, por causa de uma coisa. Ele vai lá, mata a família dele. E aí, para se redimir, vai lá e tem que completar os 12 trabalhos, porque aí, fazendo isso, ele cai de novo nas graças dos deuses. E aí você fala assim, mas peraí, ele é o cara fodão e ele cai num negócio tão besta, né? Ele é envenenado e mata a família. Ou o próprio Aquiles, que é fodão, mas tem a porra de um calcanhar que se você dá um chute, você derruba o cara. Ali, né?
A questão da Guerra de Troia, né, que Aquiles morreu na Guerra de Troia, é muito, muito engraçada, cara. Porque se você for parar pra analisar, tudo começou por causa de uma mulher, cara. De uma casada ainda. Cara, nossa. Traição sempre tá nas histórias, caraca, né? Engraçado. Cara, Atena, Afrodite e Hera foram disputar pra ver quem era a mais bonita do Olimpo. Elas escolheram pares para escolher entre elas qual era a mais bonita. E para pares escolher uma delas, elas foram lá e falaram que ia oferecer cada uma coisa para pares, né? Se ele escolhesse ela, se ele escolhesse Afrodite, ia ser uma mulher que no caso era Helena, a mulher mais bela da Grécia, né? E pares, ao invés de escolher uma cidade que Atenas ia dar, ou o outro prêmio que ia dar lá, que se eu não me engano era ouro, eu não me lembro direito, Paris preferiu a mulher mais bonita, que era casada já com o rei. E aí... Que era espartano. Então, e aí ele teve que pegar essa mulher e levar pra Troia pra ficar escondida, e por causa disso começou uma guerra, cara. É muito bizarro, cara. Não, então, mas é o que eu falei, mais uma vez, se baseia no conceito do eu, do meu, da propriedade, da questão material que eles tinham, assim, a escolha insensata de escolher algo que não é teu, que você não pode ter. Esse conceito grego ele é muito ligado, né, aos desejos e às vontades. Sim, o desejo do carnal, o desejo de sentir, de ter aquilo ali, né? Não era só... Tanto é que, assim, aí voltando a um detalhe muito... O próprio conceito da filosofia grega e de como eles isso aí, logicamente, que hoje falando faz tão pouco sentido quanto poderia fazer na época. Mas para você poder receber a sabedoria do seu mestre, existia um ritual feito entre o mestre e o aluno para você receber o conhecimento dele. E, cara, aí você fala assim, pá, de boa, então, mas... Então, qual que é o ritual, então? Você faz sexo com o seu mestre. Cara, mas como que funciona assim, então? Ele vem e come você. Eu pensei que você ia falar um ritual mais brando, né? Eu ia até falar, não, mas a gente até faz isso, né? Na colação de grau, formatura. Em dia, imagina. Sim. Mas então, eu falei, bom, isso aí a gente não faz, não. Então, alguns fazem pra alguns passar. Fazem, né? Pra passar. Não, então, mas assim, esse conceito hoje você escuta isso e fala, mano, que absurdo, mas como é que colava uma história dessa? Só que dentro da estrutura deles, essa questão da relação física entre dois homens, entre duas mulheres, não tinha esse tabu que nós temos. Então, para eles era um negócio assim, tipo, faz sentido, né? No caso, a feminilidade nos gregos que eles não gostavam, né? Eles assumiam, por exemplo, uma relação sexual com outro homem, mas eles não tinham essa feminilidade, né? Que eles tinham. Eles tinham Entendi. Eles ainda continuavam, por exemplo, tem no caso de Castor e Pólux, por exemplo. Castor era a parte mais forte, ele era o guerreiro. São gêmeos, né? E Pólux era a parte mais sensível, filho de Zeus, ele era mais sensível. No caso, Zeus não gostava que Pólux fosse sensível, ele preferia que Pólux fosse mais macho. Mas mesmo assim, eles ainda poderiam ter relações sexuais, isso era normal na Grécia. Então era um ódio a sensibilidade. Na verdade, eu acho que o conceito que vai caber nisso é a questão da submissão. Não era aceitável, né, essa posição de submissão, né? Então, tipo assim, a relação entre os dois poderia ser, desde que não houvesse a questão da submissão, que era muito, muito bem empregada em outros detalhes, como o caso do escravo. O escravo, ele era um ser submisso ao seu senhor, né? Ele tinha que aceitar e sem questionar, até o caso de algumas mulheres. Tanto é que assim, a mulher grega, ela tinha essa liberdade de ter relacionamento com outras pessoas,
mas ela ainda era submissa ao marido. Então, tipo assim, o marido dava essa liberdade. Se você quiser, pode, mas você é submissa a mim. Então, se eu falar parou, parou. Tanto é que na lei romana e grega, a Assembleia, né? Ela julgava os cidadãos que cometessem crimes, mas quem era julgado, na verdade, eram os homens. Só os homens que eram julgados, as mulheres não eram julgadas por eles. Quem julgava e quem tinha direito de julgar as mulheres era o marido ou o pai. Então, o homem ele podia matar a esposa dele se ele quisesse e ninguém podia julgar ele, porque ele era ele que tinha liberdade para isso. Não era a cidade, não era o conselho, era o marido. E a filha a mesma coisa. Então ele podia fazer o que ele bem entendesse com o escravo, com os seus empregados, com a sua esposa e com seus filhos. Ele podia fazer o que ele quisesse. Que ele era o dono deles. O que eu sei também é que os homens preferiam os mais novinhos. Isso era sempre. Então, pessoal, acho que acho que tá bom. Cara, se continuar, se tiver que falar de Príapo Mano, tá ficando muito primeira temporada de Game of Thrones aqui. Um pouco assustador. Se for falar de Dionísio, de Príapo, de Afrodite, dos casos de Zeus, você vê que grego isso aí. Mais uma vez, vocês estão se apegando a detalhes socioculturais. É sociocultural. Tipo assim, o fato deles terem esse tipo de relação, esse tipo de estrutura, não, mas o cara poderia ter relacionamento com outras mulheres, outros homens, isso. Hoje pra gente, na nossa sociedade, fica meio assim, tipo, mas o cara fortão, barbudo lá, mas por quê? Porque a nossa visão, ela foi, a nossa percepção de mundo, ela foi, eu vou usar esse termo, eu gosto de usar para explicar para algumas pessoas, a nossa visão é como se fosse uma janela, e a nossa sociedade foi lá e pintou a janela e deixou um buraquinho pequenininho pra gente olhar o resto do mundo. Eles não tinham, a janela estava limpinha, tinham só uma sujeirinha ali, né, umas manchinhas, né, nasceu umas 2 árvores na frente, mas estava de boa ainda. Então, esse conceito é muito claro quando você olha a sociedade pelos olhos dos gregos e fala assim, não, realmente, isso não prejudica em nada, ou isso, o conceito deles, tanto é assim, você vai olhar o conceito de escravidão para os gregos, para os egípcios, para os hebreus, e o conceito que nós temos de escravidão, você fica, peraí, mas isso que você está falando não parece escravidão, porque o nosso conceito de escravidão é muito diferente, é muito mesmo, é absurdamente diferente. Os gregos mesmo, até onde eu já li, esse conceito de você pegar um escravo, amarrar ele num poste, chicotear ele, não fazia nem sentido pra eles. Porque faz, eu vou chicotear e não dar comida pra um cara que faz esse trabalho. Se eu fizer isso, ele não faz o trabalho, velho. Eu preciso ficar aqui pensando, mano. Eu preciso do cara em plenas condições. A opção de ser escravo entre os hebreus também, depois de 7 anos você tem que libertar o escravo, mas se ele não quiser ser liberto, você fura a orelha dele, põe um brinco e ele é seu servo para sempre. E aí o cara tratava esses, tanto é que tem lá o caso do José do Egito, é bem esse, tipo, ele era um escravo e o cara tratava ele, deu a ele o poder sobre toda a casa do cara, falou assim, então você cuida de tudo aí, mano, fica na moral aí. Sim, então o conceito é muito complexo, então tipo assim, olhar com a nossa percepção pura e simplesmente, você olha esse tipo de coisa e fala, não, isso é errado, mas isso aqui, mas na visão dos caras, você tenta o contexto dentro do contexto deles, da visão de mundo deles, faz sentido. Mas é aceitável? Aí é complexo, porque se você for olhar hoje, muita coisa não seria mesmo, e muita coisa seria muito mais aceitável do que é feito hoje. Mano, eu acho que esse tipo de coisa acho que depende muito de cada um e muito mais da época também. Depende muito mais de um monte de coisa, cara. É por isso que eu falei assim, o fato de você chegar para um grego e falar para ele, então, usando o que a pessoa acredita, assim, eu acredito, eu acredito em Deus, e aí você explica o conceito de Deus, ele olha para você e fala, que porra é essa, velho? Você acredita tipo no caos? Ele, não, é que eu não sei o que. Tem vários deuses, mano. Tipo,
Como assim? Os católicos foram pro Japão tentar explicar pro Japão, tentar catequizar eles de certa forma. Alguns entenderam, outros entenderam Deus de uma forma completamente diferente do que eles foram explicar. Sim, sim. Eu acho que alguém tem mais alguma coisa pra falar antes de a gente começar a conclusão? Ou pode já concluir alguma coisa? Acho que já pode concluir. Eu não... É Priapo, viu? Porque... Isso é isso é sabedoria líquida, é o que ele falou, velho. Caraca. Sabedoria líquida. Então, mano, quem quer começar com a conclusão aí, sem foco? Corta essa parte. Você só. Não, deixa essa parte aí, porque o povo tem que saber o quanto o homem sabe. Isso aí não pode estar no podcast. Mas, mano, quem quer começar concluindo aí? Conclusão. Então conclua, Daniel. Começa Daniel aí, Daniel Jacobson, você que é um especialista em pessoas. Velho. Tá bom. Eu posso concluir que... Busquem conhecimento. Eu concluo que quanto mais livros você lê, mais interessante e mais fome você vai sentir pelo Ocidente e pela mitologia grega. Ela é muito rica e explica muitas questões do nosso mundo atual. Então estudem mitologia grega e Ocidente, de uma maneira geral. Agora... Essa é a minha conclusão. Daniel. Muito bonito, muito poético, mano. Tenho que concordar com você. Obrigado. Feliz. Agora é o Hernani, né, mano? O Hernani que pode dar aí sua conclusão. Mais conhecido como Enzo. Pode dar sua conclusão aí, Hernani. Eu vou dar spoiler. Não, na verdade, assim, o que eu não sei se isso é uma conclusão, mas assim, o assunto de toda a mitologia grega, sociedade grega, filosofia, quando você for ler, não tenta fazer isso com os olhos de hoje. Não dá. Você vai começar a se questionar, você vai começar a falar que é um monte de porcaria, do mesmo jeito que você lê qualquer livro escrito há trocentos anos atrás. Qualquer coisa escrita há mais de 100 anos atrás, você já vai olhar e ler com o nariz torcido. Se você não está lendo com o nariz torcido, ou você não vive nessa época, ou você não está entendendo o que você está lendo. Isso provavelmente é uma regra quase. Então, assim, você vai ler sobre qualquer conhecimento, abre a sua percepção do mundo. Olha isso tenta olhar com a visão dos olhos daquelas pessoas. Eles escreveram naquela época. Não tenta enxergar como algo ultrapassado. Não é ultrapassado. O tempo, próprio Einstein disse, o tempo é relativo. Não é porque aconteceu teoricamente há trocentos anos atrás que aquilo é velho. Ele simplesmente é uma percepção de um mundo naquele período, naquele exato momento. Então, tipo assim, a sua percepção de mundo hoje só serve para você porque é agora. Daqui uns 5, 6 anos, às vezes você já mudou totalmente de cabeça. Pô, eu já pensei nisso. Então, leia, mas leia com a mente aberta, com a visão aberta para perceber como ele foi desenvolvido, tá? Tenta ser mais amplo. Isso aí, Hernani. Mano. Isso aí, Hernani. Nossa, é tudo igual, né? Tudo igual. Tudo igual, Eu tenho problema. Tudo igual. Eu me chamo Enzo agora. Agora é o Giovanni. Agora é o Giovanni. Olha, leia bastante mitologia grega para aumentar o seu imaginário. Tem muito assunto, na verdade, da mitologia grega que até se fosse falar que o podcast eu acho que ia ter mais de 10 horas, cara. Tem um dia aqui inteiro. Porque cada história bizarra que os gregos inventaram que, nossa senhora, bizarra assim pra nossa época, é claro que nem o Hernani falou, você tem que ler com uma mente bem aberta mesmo assim, porque essas histórias são incríveis mesmo, são de uma imaginação e de uma criatividade assim assombrosa e que hoje em dia ninguém consegue fazer igual, ao mesmo tempo que todo mundo copia de certa forma alguma história grega, né? Isso é verdade. Sempre tem alguma coisa de história grega, porque os caras já pensaram em tudo, até em robô. O mito de Talos, por exemplo, se você for pesquisar, os caras já inventaram, né, na mitologia grega, e tudo tem um pouco de mitologia grega hoje em dia, né? As palavras que a gente fala, tudo. A gente deu vários exemplos. Leia bastante mitologia grega, aprenda bastante, veja bastante os mitos, leia tragédias, comédias gregas, né? E é isso, cara. Só tem a aprender com isso.
Então, eu acho que a conclusão das conclusões é leia, né? O que todo mundo aqui quis ensinar a todos é leia, porque é interessante. Você pode tentar sacrificar alguém, mas eu acho que não vale a pena. Não vai muito por essa. Não vale a pena, não confia. Mas é isso aí, mano. Leiam. A mitologia grega é maneira, tem muita história maneira, que nem o Giovanni tá falando, que todo mundo diz. Maneiríssimo, tem muita poesia, muita personificação de coisas que a gente nunca tinha visto antes, personificadas. E acho que é isso aí, pessoal. Alguém tem mais uma coisa a dizer antes de terminar? Não? Beleza, não. Então. Então é isso aí, pessoal. Quem tá ouvindo no YouTube, a gente tá no Spotify também. Quem tá no Spotify, a gente tá no YouTube. A gente pretende continuar aí, se possível, toda semana com um podcast toda semana, toda quarta-feira, é o plano, não sei. E é isso aí, pessoal. Adeus. Eles vão ver se eles vão arrumar uns especialistas agora. Adeus. Tem que arrumar um especialista, gente, pelo amor. Então, já é especialista, mano. Especialista.